Olá, sou o professor Napoleão Mendes e este ano vamos estudar arte aqui na Unidade Escolar Municipal Adualdo Gomes. Onde eu vou encontrar esse material? Existem duas formas. A primeira é a versão física, que vocês encontram na escola, com o pessoal da secretaria ou outros funcionários que lá estejam. A segunda opção ocorre toda semana, quando os professores colocam e disponibilizam essas atividades nos grupos de WhatsApp que foram criados com o auxílio da secretaria e com a boa vontade dos pais e alunos que entregaram os seus contatos, ou seja, o número de celulares. Tá certo? O que fazer depois que vocês tiverem essas atividades em mãos? Primeiro, vocês vão ler. Segundo, copiar somente as questões. Na sequência, vocês irão responder. Após responder, tirar uma foto das questões e enviar para o professor, para que assim possa ser feita a correção e utilizar também esses grupos e esses canais para poder entrar em contato no privado com o professor de vocês e tirar dúvidas a respeito do texto e das atividades que também serão disponibilizadas. Ok? Entendido até aqui? Espero que sim. A partir de agora eu preciso da força e do esforço de vocês para que possamos concluir essa nossa aula de hoje. Ok? Na aula de hoje vamos ter o texto em que a Witch, uma artista de rua, vai falar um pouco sobre ser grafiteira e feminista. O texto que vocês têm em mão esta semana é Witch, fala sobre ser grafiteira e feminista. Me chamo Priscila, sou fotógrafa e grafiteira. Nas ruas sou conhecida como Witch. Sou de João Pessoa, na Paraíba, nordeste do Brasil. Ela começa dizendo que comecei a ter envolvimento com intervenções urbanas, que nós já trabalhamos como sendo chamadas aí de contatos entre a arte e o público e o artista, feito em zonas urbanas, cidades e ambientes públicos, como praças, tá certo? Avenidas, entre outros. Ela entrou em contato através de pichação, por volta do ano de 2004, época da escola ainda, ou seja, uma adolescente. Ela parou por um tempo, aprendeu a fotografar durante esse tempo em que ela andou afastada desse universo das intervenções urbanas. Ela diz que muitas são as dificuldades colocadas, principalmente as mulheres, no fator ir para a rua. Ela elenca quais são esses fatores perigosos ou dificuldades. Tinha um preconceito da sociedade. Vamos lembrar aqui que ela está falando de mulheres se manifestando para a sociedade, mulheres expondo ideias para a sociedade, mulheres ativamente manifestando seu apoio ou contrariedade a temas que a sociedade impunha a elas. Também tinham problemas físicos, como cólicas, e outros relacionados aos seus parceiros, como por exemplo, namorados machistas que não gostavam desse tipo de atitude ou que não permitiam esse comportamento. Ela ainda diz que se fôssemos pintar à noite, então, os obstáculos, ou seja, dificuldades, dobravam. Vinha a tensão de talvez ser assaltada. Elas iam com o equipamento delas, o material delas. Então corria o risco disso ocorrer. Antes, durante e depois da pintura. Além desse perigo, em qualquer momento do trabalho delas, ainda corriam o risco delas serem violentadas. Além de vários outros fatores ao qual elas estavam à mercê, ou seja, que elas poderiam
vir a sofrer. Espero que ainda não estejam cansados e que estejam cheios de energia. Ainda temos muito o que aprender. Vamos para a próxima parte da aula. O nome que a Priscila escolheu para ela é Witch, que significa bruxa em inglês. E a comparação que essa artista faz é bem interessante com a posição que ela mesma assume como artista e como mulher. Olha só o que ela diz. O nome Witch significa bruxa em inglês. E as bruxas sempre foram condenadas por serem hereges, ou seja, por terem ideias contrárias. No final da Idade Moderna, que na verdade tem que se fazer essa correção, as mulheres foram perseguidas como bruxas, não foi durante a Idade Média, como a maioria dos textos falam, mas sim lá no processo de transição do final desse período da Idade Média, começa a surgir um pensamento aí de imagem negativa contra algumas mulheres que dominavam alguns conhecimentos, e na Idade Moderna é que nós vamos ter realmente uma negativação do papel dessas mulheres. Então, as mulheres vão ser perseguidas como bruxas durante a Idade Moderna. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro e fazer essa pequena correção aqui para vocês a partir de agora, tá certo? E o termo herege surge aí, no princípio, como ideias contrárias ao que a Igreja Católica defendia. Então, ela se posiciona bem aqui, de uma certa forma, fazendo uma referência a ela sendo alguém que se impõe contra o que a sociedade estabelece do que ela deve fazer. Lembrando que durante a Idade Média, uma parte de como essa sociedade se comportava era determinada pela Igreja. Então ela só está fazendo simplesmente uma referência aqui. Voltando ao nosso texto agora. Elas eram condenadas por serem hereges, porque por não seguirem o cristianismo, que era pregado pela igreja. E em muitos lugares bastava a mulher ser esquisitona, ou seja, diferente, ou ter um aspecto muito diferente para ser considerada bruxa. E por isso ela era perseguida e levada à fogueira. Todo esse momento aqui ela está se posicionando, se colocando e dizendo o motivo dela ter aceito, dela ter se nomeado como Witch, ok? Um pensamento que deixa bastante claro esse posicionamento dela, tanto sobre esse período que ela fez uma referência, como o papel que ela se promove dentro dessa nossa sociedade atual. Ou seja, o que causou a morte de milhares de mulheres no passado, lá na Idade Moderna, como eu falei para vocês, foi apenas preconceito explícito, que causou muitas mortes. Witch retorna a defender sua posição dizendo que, digamos que não estou nos padrões impostos pela sociedade. E ela elenca aqui padrões que ela possui que não se enquadram no que a sociedade impõe. Primeiro, ela é negra ou afrodescendente. Ela vem da periferia, zona de baixa renda. Não estou no padrão de corpo ideal, que é o corpo que é divulgado aí na mídia, na TV, como sendo de atrizes, inclusive globais, com características mais europeias, um corpo mais fino e delgado, como se fossem modelos. Ela não se caracteriza desse tipo. Ela também informa que não vai à igreja e luta pelos direitos dela. Isso já seria motivo para eu ser uma bruxa. Mais uma vez ela fazendo uma comparação do porquê ela escolheu o nome com o período da história, mostrando um posicionamento que ela tem baseado frente à luta dela contra o preconceito e uma posição de empoderamento da mulher frente à sociedade.
Nos grafites, ela informa que faz críticas diretas e indiretas ao machismo, ao racismo, à homofobia e a qualquer tipo de violência que nós mulheres e amigas sofremos todos os dias. Ela se coloca então como sendo uma artista que se comunica através da sua arte com o seu público, principalmente com o público feminino, mas que também, ao mesmo tempo, ela quer provocar os traços da sociedade que ela não acha que deveriam existir, como o machismo, baseado num termo chamado patriarcalismo, em que o homem se torna o protagonista, o homem se torna o mais importante dentro da sociedade. Ela luta para essa desconstrução, além de também querer desconstruir o pensamento racista que existe na sociedade brasileira até nos dias de hoje. E é interessante você pensar que a nossa sociedade ainda é racista, ou defende esse conceito, que na verdade é um conceito que vai surgir a partir de algumas ideias do século XIX, tá certo? Que nós ainda vamos trabalhar com o tempo lá no nono ano, no Brasil existir, pois a maioria da população brasileira é de afrodescendentes, tá certo? O It também informa que coloca nos muros imagens femininas através da personagem que ela criou, que é a Katrina. Seja utilizando spray, que é a tinta spray, ou então fazendo colagens, que seria uma outra técnica de formação de painéis. Ela também informa que às vezes essa personagem, Katrina, vem acompanhada com mensagens feministas sobre amor próprio, aceitação do seu corpo, ou seja, aceitar como se é fisicamente, e também de empoderamento, que seria um termo adotado para informar e explicitar o amor próprio feminino e também o posicionamento dessa mulher dentro da sociedade. Um posicionamento independente, no qual ela não necessita de ter a imagem de um parceiro masculino do lado para ela ser reconhecida como um indivíduo que deve ser respeitado. Ela por si mesma é um indivíduo que deve ser respeitado pelo fato de ser um ser humano, de ser uma mulher. Como podemos ver na imagem abaixo, que é uma representação de uma das obras da Witch, nós temos aí a frase em inglês misturada aí com a frase não, me desculpe, palavras em inglês misturadas com palavras em português. Nós temos aí a frase meu black é power. E aí, se nós formos fazer essa traduçãozinha aí, a imagem que ela quis dizer é que o cabelo dela, o black dela, mas também a cor da pele dela é poder. Nós então temos aí uma imagem com múltiplas camadas de informações, mostrando justamente a aceitação do próprio corpo, o cabelo afro, o corpo mais fornido e não os que é estabelecido pela moda como sendo mais delgado e fino, tá certo? E essa parte de aceitação é vista pela expressão de sorriso, com os olhinhos fechados, e o balãozinho lá com o coraçãozinho lá, que vocês podem estar vendo aí por essa imagem, tá certo? Então, a frase black serve aí, a palavra black tem um duplo efeito aí, de indicar tanto o formato do cabelo,
tá certo? Como um estilo, mas também indicar aí sobre a sua etnia. E a palavra power, que é indicando poder. E então, amantes da arte, espero que estejam entendendo tudo. Opa, maravilha, é isso mesmo. Mas se não, não tem problema. Dúvida também faz parte do crescimento, assim como a curiosidade e a vontade de querer saber mais. Se vocês estiverem com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo direto no privado ou então deixando um comentário aqui embaixo, tá certo? Tentarei responder a todos o mais rapidamente possível. Obrigado desde já pela atenção e pelo esforço de vocês. A Artista Witch afirma que, a partir do momento em que alguma mulher se identifica com os nossos grafites, o grafite que ela e outras artistas produzem, ela acredita que a mensagem que ela queria transmitir foi passada. E mais que isso, o feminismo e a sororidade, que é um termo que se refere a uma união existente entre as mulheres, das frases também. Mesmo que incomode, Witch afirma, muitas vezes, se alguém já viu a sua obra, criticou de forma construtiva ou de forma negativa, é porque foi visto. E se isso aconteceu, ela cumpriu com o seu papel como artista, de, como consciência, chamar a atenção para as causas que ela defende. Mas a mesma diz que sente falta ainda de mais mulheres fazendo intervenções na rua. Mas aí ela informa também que o número de mulheres intervindo já é bem maior que antigamente. E ela acha isso lindo, como um potencial para que mais mulheres, e incentivo também para que mais mulheres participem, se expressem. Bem, o texto apresentado aqui é um texto adaptado. O original está disponível neste endereço que estou colocando aqui. Qualquer coisa, se alguém se interessar, pode ir lá procurar por este texto, tá certo? E agora, mais uma vez, não, eu vou ter que me conformar. Por hoje, mais uma vez, acabou o nosso encontro, esse nosso breve momento juntos. Já estou com saudades, hein? Tenho certeza que o momento pelo que passamos em breve terá uma solução, e logo poderemos estar juntos presencialmente e poder aproveitar mais momentos de aprendizado, como este de hoje. Então, até o nosso próximo encontro.